Quer vir mais pra frente? Pra ver melhor? Tudo bem? Bom dia. Vamos lá então, gente. Bom, hoje eu tenho preparado para vocês, vamos trabalhar aí com folha de pagamento, tá? Então a gente vai aprender todas as normativas, né, de criar uma folha de pagamento. A aula ela está sendo gravada, né? A aula está sendo gravada. Depois, como eu não tenho todos os acessos da professora Camila, aí eu vou deixar o link da gravação da aula aqui no Discord, tá? Para vocês poderem assistir a gravação quando vocês quiserem. E a gente vai montar uma planilha, vou explicar todo o conceito de criar uma planilha de folha de pagamento, todos os tributos que envolvem a folha de pagamento. E aí vocês vão criar as respectivas planilhas de vocês, tudo bem? Ainda tem gente que não entrou no ao vivo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, eu vou pedir para vocês anotarem aí as dúvidas e no final da aula vocês tiram comigo, tá? Então eu vou explicar tudo, vai ficar gravado para vocês poderem ver em qualquer momento. Aí eu vou publicar lá no meu canal e aí depois eu passo o arquivo para a professora colocar na sala Google de vocês, tudo bem? Então tanto a planilha de hoje quanto o vídeo eu vou colocar tudo aqui na sala Google, tudo bem? Bom, eu fiz uma primeira conferência aqui. A Ashley, Brian, Danilo, Giovana, Grazi, Gustavo, Kaique, Letícia Oliveira, e o Miqueias estão conectados por enquanto. Vamos lá então, gente. Eu tenho um arquivo aqui que eu também vou jogar na sala Google para vocês, que é um arquivo que tem todo o conceito do recursos humanos, que é o que envolve folha de pagamento, né? É uma das áreas do departamento pessoal. Perdão, uma das áreas do setor administrativo, tá? RH, recursos humanos, departamentos pessoais, estão tudo interligados lá. Então vamos lá. Vou abrir aqui uma planilha. Se vocês precisarem de modelos, tá, de planilhas, gente, eu tenho vários aqui, com diversas funções, para vocês poderem praticar. Então, primeiramente, o que a gente precisa entender? Deixa eu apagar algumas informações aqui. (7003), né, a turma. Bom, o que eu tenho aqui, gente? Aqui eu tenho um modelo de folha de pagamento, tá bom? Vou apagar todas essas informações aqui porque a gente vai colocar tudo
Tudo informação nova. Só vou deixar essa daqui só. O que é uma folha de pagamento? A folha de pagamento, pessoal, ela também é conhecida, né? O pessoal mais antigo chamava de contra-cheque, né? Chamava de contra-cheque. É o que a gente recebe depois de ter trabalhado o mês todo. O que a gente precisa saber do conceito tá? Saber do conceito de montar a folha de pagamento, que a gente precisa conhecer algumas coisinhas importantes sobre leis trabalhistas. Tá bom, pessoal? Então a gente precisa conhecer um pouquinho. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa saber sobre folha de pagamento e sobre leis trabalhistas. Quando você entra numa empresa, você entra nessa empresa para executar o quê? Um cargo. Né? Você é contratado para executar uma função. E essa função ela é remunerada. Essa função ela tem como base um termo de contrato pela prestação de serviço, o salário base ou salário ou piso salarial, tá? O que é o piso salarial ou salário base? Ele é o menor salário ou é o salário, né, da sua categoria, do seu cargo, da sua função. O salário base da categoria ele é diferente do salário mínimo. Tá? O salário mínimo ele é imposto pela federação, né, pelo governo federal, que é o menor salário que uma pessoa, né, um trabalhador pode receber. Só que existe um cara chamado sindicato que acaba sobressaindo com melhorias, com tudo que existe na CLT, com tudo que o governo ele acaba criando. Então, aqui a gente vai colocar alguns cargos, e para colocar esses cargos, a gente vai colocar cargos aleatórios aqui, porque o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que pesquisar qual é o piso salarial, qual é a base salarial dessa profissão. Tá? Então eu vou colocar algumas profissões aqui. Por exemplo, se vocês quiserem falar alguma profissão, até mesmo para a galera que trabalha, pode estar falando, tá? Não tem problema nenhum. Pode escrever aí, que aí eu coloco aqui, tá bom, gente? Repetindo aí para quem chegou agora, entrou um pouquinho atrasado, eu sou o Ricardo, tá bom? Professor aqui da escola, e eu estou substituindo a professora Camila, que ela não está muito legal, tá? Ela não está muito bem, e ela está no hospital, tá? Aí eu mantenho vocês informados aí de como ela tá. Tava sentindo dores, né, na barriga, no abdômen, né? Então, só fazendo uma conferência aqui rapidinho. Então vamos colocar alguns cargos. Por exemplo, administração ou auxiliar administrativo, né? Vamos colocar aqui gerente. Vamos colocar aqui enfermeiro. Vamos colocar aqui marceneiro. Marceneiro. Sei lá, pedreiro. Eletricista. Garçom. Cirurgião plástico.
Ajuda aí, gente. Oi? Professor? Professor. Podem falar aí, tá bom, gente? Caso tenha alguma profissão aí, podem escrever. Engenheiro. Açougueiro. Oi? Policial. Bombeiro. Gerente. E mais um aí. Oi? Costureiro? Costureira. Tá? Então o que vocês vão ter que fazer aqui, primeiramente? A gente vai ter que pesquisar o salário base. Só que o salário base, gente, ele é de acordo com o estado e cidade que a pessoa reside, tá? Porque para cada cidade, para cada estado, existe um sindicato para cada categoria. Então, um exemplo, um gerente aqui em São Paulo tem um salário base. O gerente lá no Rio de Janeiro, ele vai ter outro tipo de salário, porque é outro sindicato, tá? Então, o Brasil tem diversos sindicatos aqui. Então, vamos pesquisar piso salarial administrador 2020. Então, nós temos aqui, ó, faixa salarial do auxiliar administrativo, né? Ele gira em torno de 1.366 e pode chegar até, né, o teto, né, 2.565. Então vamos pegar esse teto aqui, tá bom? 2.565 e 42. 2.565 e 42. Tá? Vamos colocar aqui. Auxiliar administração. Tá? Então a primeira coisinha que eu tenho que saber é isso daqui. Tá? E uma coisa importante, tá, gente? Eu nessa minha jornada, né, nesses 15 anos aí de profissão, eu ouço muitas pessoas, muitos alunos, muitos adolescentes falando aí sobre que quer trabalhar, né, que não sei o que, quer ter dinheiro e por aí vai. Só que a gente sempre se analisa com base em um salário mensal, tá? Aqui eu peguei o teto. Então, um auxiliar administrativo, ele pode chegar a ganhar esse valor aqui, tá? Só que a pergunta que a gente tem que se fazer não é isso daqui, o salário base. A pergunta que a gente tem que fazer é o quanto você quer ganhar por dia. O quanto o seu dia vale. Tá? Para a gente poder fazer aqui o cálculo de dia, né? O quanto a gente ganha por dia, né? A gente precisa pegar o salário base, né? Que é o salário, o piso, né? Do seu registro, do seu contrato de trabalho e dividir por 30. Primeira coisa que a gente tem que fazer.
Você vai pegar o seu salário base e vai dividir por 30. Então aqui, com essa base salarial, o valor do dia desse trabalhador é de R$ 85,51. Tá? Vocês podem se perguntar, por que eu utilizei 30? Porque para a base de cálculos trabalhistas, a gente sempre usa a base 30. Para cálculo de férias, para cálculo de 13º, tá? Para qualquer tipo de cálculo, rescisão, é sempre base 30. Tudo bem? Então, para quem trabalha aí o mês todo, no caso, um auxiliar administrativo, ele tem um salário diário de R$ 85,00. É pouco? Não é? Isso você que precisa determinar. Tá? Se você colocar aqui o salário mínimo, que é R$ 1.045, o dia trabalhado vale R$ 34,00, quase R$ 35,00. Isso que a gente ainda não colocou os tributos, né? Os descontos trabalhistas. Né? Então isso aqui é só para você ter uma base. Legal. Nós temos aqui as pessoas que têm dependentes. O que é dependente? Pessoa que é casada, tem filhos, né? Então a lei permite dar um benefício para quem tem esse, né? Quem tem dependente. Tá bom? Aqui a gente tem o número, né? O número de faltas. Tá? Por quê? Se a pessoa faltou, não é justo que ela tenha salário daquele dia trabalhado, por exemplo. Tá? Então, caso a gente tenha faltas, a gente vai colocar aqui quantas faltas ele teve. E vocês vão entender que quando a gente falta e não traz atestado, né, a gente perde, além do dia que não trabalhou, a gente perde o DSR, que é o descanso semanal remunerado. Aqui eu não dividi por 30. Todo trabalhador tem direito à folga. Só que essa folga de você estar em casa descansando, você está recebendo por ela. Então, quando você tem uma falta, você perde o dia da falta mais o dia do descanso. Se você não levou atestado, não levou algum atestado, né, válido para a empresa, num prazo de 24 horas. Tá? Então você tem até prazo para poder entregar o atestado médico. Então daqui a pouco a gente vai entrar aqui com a questão das faltas. O que seria o salário bruto? Tá? O salário bruto, ou salário, né, já com alguns adicionais ou descontos, né? A gente vai entender daqui a pouquinho o que entra aí. Vamos entrar aqui, antes de chegar aqui no salário bruto, vamos entrar aqui no INSS. Tá? Vou até mudar de posição aqui. O que é o INSS? A sigla, né, INSS, é Instituto Nacional de Seguridade Social. O INSS, ele é um órgão dentro do Ministério do Trabalho, né, que permite, quando você tem algum acidente, tem algum problema de saúde, algo do gênero, que você fique afastado. E é o INSS também que vai te ajudar a você se aposentar futuramente. Então, todo trabalhador tem que contribuir com uma porcentagem do salário. Essa porcentagem, todo mês, ela é descontada do nosso salário e é colocado numa poupança, né, conhecida como PIS, né, ou PASEP,
Você vai contribuindo lá todo mês, para quando você tiver o tempo mínimo de trabalho, você possa estar se aposentando. Essa tabela, o INSS, ele é atualizado todo ano. Todo ano essa tabela ela é atualizada. Então a gente precisa vir aqui na internet e pesquisar tabela INSS 2020. Então, a gente vai pegar aqui essas porcentagens. O salário mínimo é 7,5%. Então, a gente vai atualizar aqui nessa tabela, ó. Então, aqui, salário... Que aqui eu vou até mudar aqui, né? Vou colocar sobre o salário líquido. Salário... Deixa só salário bruto mesmo. Aqui é 7,5% e aqui é 1.045. Aí nós temos 9%. 9% é até 2.089,60 centavos. Então, 20,89,60 centavos. Depois é 12%. 12% é até 3.134,40 centavos. 3.134,40 centavos. E o último é 14%. E é um salário de até 6.101. 6.101 e 6 centavos. Tá? O que acontece? Para que a gente possa calcular o INSS ele está numa tabela secundária. Então, toda vez que eu tenho uma tabela secundária, para eu poder fazer o cálculo, a gente usa uma função chamada PROC-V, que é função de procura vertical, né? Eu acho que vocês já conheceram ela. Então, a gente vai colocar aqui igual PROC-V, vou abrir parênteses. Qual vai ser o meu valor procurado? Meu valor procurado, na regra, vai ser o salário base. Tá? Então, eu vou clicar no salário base. Depois eu vou colocar o ponto e vírgula, né? Porque eu tenho que separar os argumentos com ponto e vírgula. E agora eu vou selecionar aquela tabelinha lá embaixo do INSS. Então, a gente vem aqui e seleciona a tabela toda. Selecionei a tabela, eu coloco ponto e vírgula. O próximo item é eu identificar o número índice de coluna que eu quero de retorno. Eu preciso descobrir qual que é a porcentagem que eu vou ter de desconto desse salário. Então, aqui na minha tabela secundária, a porcentagem ela está na segunda coluna. Então, aqui o meu número índice de coluna vai ser o número 2. Aí eu vou colocar o ponto e vírgula. Depois que eu coloco o ponto e vírgula, eu vou usar esse último critério, que é procurar o intervalo. O que seria esse procurar um intervalo? Quando você tem uma tabela, a gente precisa analisar o seguinte fator. Esse valor aqui, 2.565,42, eu tenho escrito aqui? Não tenho. Eu tenho valores próximos. Quando você tem uma busca, que o valor da busca não é um valor exato,
a gente coloca no final aqui o número 1 como intervalo. Porque aí ele vai procurar o valor mais próximo. Quando a gente tem a busca, que o valor ele é exato, se eu tivesse esse valor aqui digitado lá na outra planilha, em vez de colocar o número 1 aqui, eu colocaria o número 0. Tá? Então aqui eu não vou mexer, vou apertar Enter. Só que se eu apertar Enter, ele me deu o que aqui? Ele me deu a porcentagem, que seria 9%. Né? Só que eu não quero a porcentagem, eu quero o valor monetário, né? Eu quero o valor real. Então o que que você vai fazer? No final, você vai multiplicar pelo salário. Quanto que é 9% do salário? Tá? Então, você vai clicar no salário. Então, 9% do salário, ele vai ser 230,88. Deu para entender? Então, todo mês, para quem ganha mais ou menos esse salário, tem como desconto quase 231 reais. Certo? Bom, o próximo item aqui que eu tenho é o adiantamento salarial. O que que é o adiantamento salarial? Ele é você receber uma porcentagem do seu salário antes. Tá? Geralmente pago no dia 20. Porém, nem todas as empresas pagam adiantamento. Isso depende muito de acordo coletivo, convenção sindical. Tá bom? Então, tudo isso, o adiantamento, ele vai ser 40% em cima do salário base, que as empresas pagam geralmente no dia 20. Então, igual salário base vezes 40%. Tudo bem? Aí aperta Enter. Então, ele recebe um adiantamento salarial de R$ 1.026. Certo? Bom, o próximo item que eu tenho aqui é o salário família. O salário família, ele é pago de acordo com a quantidade de dependentes que você tem. Tá? E também de acordo com o seu salário. Tá bom? Então, o salário família, ele também existe uma tabelinha. Salário família. Que a gente precisa seguir. Tá? Vamos conhecer aqui, ó. Ó, aqui tem uma tabelinha bem grande. Então, se você ganha até esse valor, tá? A tabela de 2020. Você ganha a mais no seu salário R$ 48,65. Tá? Então, essa daqui vai ser o valor de referência. Tudo bem? Só que para a gente poder trabalhar com esse valor, aqui no salário família, eu vou trabalhar com a função C. Lembram que a função C é um teste lógico? Então, igual C. Qual que vai ser meu teste lógico? Se o salário for menor ou igual a quanto mesmo? 1.425 e 56 centavos. Ponto e vírgula. Se for igual, você vai receber R$ 48,65.
e 62 centavos. Caso contrário, vai receber zero. Não vai receber nada. Então, o que eu criei aqui? Ó? Se o salário for menor ou igual a esse valor, esse é meu teste lógico. Você recebe R$ 48,62 ou você não recebe nada, porque aí você não tem direito. E esse valor, ele é por dependente. Então, aqui no final, a gente vai ter que multiplicar por aqui, ó, números de dependentes. Aqui ele deu zerado, porque o salário ele é alto. Agora, se eu mudar aqui para 1.045, viram que aumentou aqui? Só que aqui ele tem um filho só. Se eu mudar para 5 filhos, olha o valor que ele vai receber de salário família. Mas não vai sair fazendo filho, pelo amor de Deus, tá, gente? Filho dá trabalho. Não vale o investimento. Tá bom? Então, o Rafael está independente, ele é auxiliar administrativo, tem um salário base de R$ 2.565,42. Ele ganha por dia trabalhado R$ 85,51. Por enquanto, deixa aqui as faltas, que eu já vou voltar nisso. Ele tem como desconto de INSS todo mês uma média de R$ 230,85. Ele tem adiantamento de R$ 1.026,14 e não tem direito ao salário família, porque o salário dele é maior que o da tabela desse ano. Tudo bem? Bom, próximo item aqui é o IR. O que é o IR? O IR, ele é um imposto de renda. Imposto de renda retido na fonte. O imposto de renda, ele é como base o seu salário, tá? O que você recebe lá na folha de pagamento. O imposto de renda, ele também tem uma tabela. Tabela IRRF 2020. Então eu tenho aqui uma tabelinha, ó. O que eu vou fazer? Essa tabela, eu vou ter que criar aqui uma tabelinha secundária, que nem essa daqui, só que de imposto de renda. IRRF. Então vamos aqui, ó. Até 1903,98, 1903,98 é zero, é isento. Depois é 7,7,5. Deixa eu aumentar as casas decimais aqui. 7,5. É até 28, 26, 28, 26, 65. 2.826,65 é 7,5. Depois é 15%. E depois é 22,5%. Então, 15% é até 3.751,05. E o último é até 4.664,68. Tá? Então aqui no imposto de renda, a gente também vai criar uma tabelinha, vai criar uma
uma função aqui. Como é uma tabela secundária, PROC-V igual PROC-V, abro parênteses. Vamos usar aqui como base o salário base, tudo bem? O salário base, ponto e vírgula, eu vou selecionar a tabela lá embaixo do imposto de renda, ponto e vírgula, eu vou colocar aqui o número 2, ponto e vírgula, vou colocar o número 1, porque não é uma busca exata. E no final eu multiplico pelo salário, para poder saber qual é o valor monetário. Tá? Então aqui ele deu para a gente imposto de renda de 0%. Tudo bem? Vale transporte. O vale transporte, ele equivale a 6% do salário. Isso é previsto na lei, tá? Então, igual o salário base vezes 6%. Aí a gente aperta o Enter. Tudo bem? Vale refeição. O vale refeição, gente, ele depende muito, tá? Existem empresas que pagam, existem empresas que não pagam, tá? Então aqui, né? Aqui eu vou deixar um valor fixo de R$45 de vale refeição. Assistência médica. Também vou deixar um valor aqui de R$45. Esses outros aqui eu vou estar tirando. E aí aqui eu vou calcular primeiramente o quanto ele vai receber aqui inicialmente como salário bruto, que é o quê? O salário base menos a quantidade de faltas, certo? Vezes o quanto ele ganha por dia. Então, o que eu fiz aqui? Uma equaçãozinha de primeiro grau. Ele vai pegar o valor base dele, o salário base, menos a quantidade de faltas, vezes o quanto ele ganha por dia. Porque se ele teve uma falta, ele vai multiplicar aqui. Tá? E aqui a gente vai colocar menos não vamos colocar menos não, porque a gente vai fazer no final, perdão. Aí apertamos o Enter. Tá? Ele não teve falta. Se eu colocar falta aqui, ele vai descontar lá, ó. Entenderam? Agora aqui, ó, a gente vai fazer o quê? O quanto ele vai receber, que é o salário líquido. Salário líquido. Que vai ser o quê? Salário bruto mais salário família menos imposto de renda, menos INSS, menos vale transporte, mais vale refeição, porque é um adicional, menos assistência médica, que é um descontinho que ele tem. Quando eu apertar Enter, vai constar aqui. Ah, eu esqueci de pegar o adiantamento, né?
O adiantamento também sai do salário, porque ele já recebeu, menos o adiantamento. Então esse daqui é o valor que ele vai receber no final do mês. Tá? Então a gente procura lá. Primeira informação, quantos dependentes ele tem. Aí vocês vão ter, né, que pesquisar, né, qual que é a remuneração base de um gerente. Então vamos colocar aqui, vamos fazer mais um aqui, ó. Piso salarial do gerente. Então, ó, um gerente, ele ganha de 2.000, certo? E tem como teto 10.000 reais. E aí ele tem uma média salarial, né, de 3.000 reais. Vamos pegar esse teto aqui, que nem eu fiz no outro. 10.220 e 85. 10.220 e 85. Quanto que ele ganha por dia? O salário dividido por 30. Isso é para a gente poder depois descobrir aqui a quantidade de faltas, tá bom? Então, ó a diferença do dia dele trabalhado. Tá, gente? Então isso é importante. O INSS, vamos fazer lá. Vamos fazer a PROC-V. PROC-V, certo? Salário, ponto e vírgula. Vamos lá na tabelinha do INSS, ponto e vírgula. 2, ponto e vírgula 1. Tá? Só que aqui no final eu tenho que multiplicar pelo salário. Então, ó o valor que ele tem de desconto de INSS. Alto, né? Mas também quando ele se aposentar, ele também se aposenta ganhando um salário bem alto. Adiantamento salarial. Salário base vezes 40%. Salário família. Eu só vou arrastar aqui. Ele não vai ter direito. Vocês já aprenderam, né, a fazer essa técnica, né? Do arraste, né? E aqui no salário bruto, eu também vou clicar e arrastar. Caso eu coloque uma falta aqui para ele, vai mudar aqui. Tudo bem? Imposto de renda. Igual PROC-V, salário base, ponto e vírgula. Vamos lá na tabelinha do imposto de renda. Vou selecionar aqui a tabelinha. Ponto e vírgula. 2, ponto e vírgula 1. Aí no final de tudo eu multiplico pelo salário. Então, ó, esse cara aqui, ó, o quanto ele paga de imposto de renda. Salgado, né? Vale transporte. Uma pessoa dessa não precisa nem de vale transporte, né? O cara vai trabalhar todo dia de carro, né? E não é qualquer carro, não. Vezes 6%. Tá vendo? Basicamente ele vai pagar o transporte dele todo. Então o cara nem, né? Vale refeição, vamos usar R$45. Assistência médica também R$45. E aqui no salário líquido, eu só vou clicar e vou arrastar. Eu vou clicar e vou arrastar porque a fórmula já está feita aqui no início. Tá bom? Eu já fiz a fórmula aqui. Então aí depois que eu fiz a fórmula,
eu venho aqui nesse quadrinho da célula, seguro e arrasto. Ele... Aqui eu não preciso congelar, porque está tudo na vertical. Ou perdão, está tudo na vertical, está tudo em linha. Eu acabo fazendo a referência absoluta ou relativa, por exemplo, se eu for fazer aqui na PROC-V. Porque na PROC-V a tabela ela é fixa. Aí para eu poder clicar e arrastar, aí você tem que fazer o congelamento. Que é lá você apertar o F4, né? Mas quando você tem os valores de cálculo, que está tudo aqui em linha, um embaixo do outro, não precisa. Mas você precisa ter esse discernimento. Tá bom? Então, se for na PROC-V, vocês podem utilizar a referência absoluta. Tá? Agora aqui, que ele está em linha, né, o salário ele está um embaixo do outro, você não precisa bloquear. Tá bom? Até porque eu digitei aqui o 6%. Se o 6% tivesse aqui, ó, se ele tivesse aqui, aí sim eu teria que fazer. Aí sim eu teria que bloquear, né? Tornar ele referência absoluta. Porque ele aqui está numa célula separada. Então aí eu tenho que fazer referência absoluta para poder clicar e arrastar. No caso aqui, como eu digitei 6%, não precisa, você vai lá, clica e arrasta. Tudo bem? Mas foi legal a sua pergunta. Certo, então, gente? Galera, vocês têm alguma pergunta? Pessoal, vocês têm alguma pergunta? Podem perguntar. Todo mundo entendeu, gente? Todo mundo conseguiu entender? Vamos ver aqui a Letícia. Letícia falou que está tudo certo, não tem nenhuma dúvida. Legal. Bacana. Vocês querem perguntar alguma coisa aqui, gente? A folha de pagamento, ela não para só aqui, tá, gente? A gente também acaba fazendo cálculos de horas extras. Então, por exemplo, aqui eu tenho quanto ele ganha por dia. Eu vou criar uma coluna aqui para saber o quanto ele ganha por hora. Valor hora. Como que eu faço esse cálculo, gente? O salário dividido por 220. Por que 220? Porque 220 é a jornada máxima de trabalho. Existem algumas categorias que a jornada máxima é menor. Por exemplo, quem trabalha em call center trabalha menos. Profissionais da área da saúde, enfermeiros, também tem uma carga horária especial. Tá bom? Então tem algumas outras categorias que a carga horária também é diferenciada. Eu preciso saber o quanto ele ganha por hora quando a gente for fazer cálculo de hora extra. Então aqui, ó, valor da hora. Ele ganha por hora R$11. E aqui o gerente ganha por hora R$46. Então, a pergunta que a gente tem que fazer, na verdade, é que todo mundo é horista. E quanto que vale a sua hora trabalhada? Entendeu? Vou dar um exemplo pessoal meu. Né? Além de dar aula, eu faço alguns trabalhos, né, de assistências técnicas aí. Se porventura alguém
me trouxer um computador para formatar, mexer, enfim, melhorar o desempenho dele, eu já sei que eu vou demorar em média 1 hora. Então, eu não cobro menos que R$50. Então, a minha hora para um serviço técnico equivale a R$50. Deu para entender? E aí vocês que vão dar o valor da hora de vocês. Isso vai interferir no quanto você vai ganhar no mês. Então você precisa pensar, gente, pensar que você ganha por hora. O quanto você quer ganhar por hora? Logicamente que o seu valor de hora também vai determinar o grau de conhecimento que você tem. Então, quanto mais conhecimento, quanto mais habilidades técnicas você tiver, maior você vai poder cobrar o valor da sua hora trabalhada. Certo? Então, aqui na hora extra, no valor de hora, é para a gente poder fazer o cálculo de hora extra. Certo? Tudo bem? Vou deixar aqui por enquanto para não poder dar nó na cabeça de vocês para explicar o cálculo de hora extra. Tudo bem? Certo, então, gente? Então, deixa eu ver, o Giovanni está online? Não. Você é o Giovanni, né? Gisele está online. Gisele também não. Guilherme Amorim. Tá aqui, Guilherme? Guilherme Amorim e Johnny. Você é o Johnny. Tá. Beleza, então, gente. Eu vou parar a gravação. Vocês querem perguntar alguma coisa? Querem tirar alguma dúvida? Eu vou parar aqui a gravação para poder publicar o vídeo. Eu vou jogar o link do vídeo na sala Discord. E também vou colocar a atividade para vocês baixarem e fazerem tanto no computador aqui do curso, quanto para vocês fazerem em casa. Então, o que vocês vão precisar fazer, gente? Vocês vão precisar pesquisar primeiramente o salário base, para aí sim, a partir do salário base de cada categoria, vocês vão pesquisar na internet, vai colocar aqui o valor base, e aí vocês vão fazer todos esses cálculos que nós aprendemos. E no final, você vai fazer aqui o quanto vai receber aí de salário líquido. Fechou? Então é isso aí, galera. Vou parar a gravação.